Risco promete ser uma das palavras-chave de 2015, com a incerteza a pairar sobre as previsões económicas. Para tentarmos perceber o que isto significa para as nossas vidas, temos connosco o Presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim. Muito obrigada pela sua presença em Global Conversations. Acabamos de receber as notícias do Banco Central Europeu que todos esperávamos há muito tempo. O que pensa do alívio quantitativo? É uma boa notícia para a Europa? Penso que sim. Mário Draghi e o BCE já há muito que tinham dado sinais neste sentido. E, na verdade, não havia muito por onde escolher nesta matéria. O que vimos é que o alívio quantitativo é uma ferramenta que, à partida, nem sequer sabíamos que poderia funcionar quando a crise financeira começou há 6 anos. Mas agora sabemos que é uma ferramenta para ser usada porque o risco de se entrar num círculo vicioso deflacionário é bem real. Contudo, o alívio quantitativo não vai ser suficiente para resolver a crise. Os países que estão com problemas profundos têm mesmo que avançar com as reformas agendadas. A que países se refere? Estou a falar da Grécia, mas também de Itália, Espanha e Portugal. Há muitas coisas que precisam de ser feitas para os fazer regressar a uma via de crescimento. O que gostaríamos era de ouvi-los clamar: que oportunidade! Temos preços do petróleo historicamente baixos e agora temos o alívio quantitativo. Este é o momento para avançar e fazer as reformas que sabemos que têm que ser feitas. Isto é o que gostaríamos de ouvir. Se é o que vamos ouvir, não tenho a certeza. Diria que este pacote de estímulos é mais agressivo do que estava à espera? É o que estávamos à espera. Tínhamos recebido vários sinais neste sentido. Isto é o que acontece geralmente quando se quer comunicar com antecedência sobre o que se vai fazer. Não creio que muita gente tenha ficado surpreendida. A previsão do Banco Mundial para a Europa aponta para um crescimento um pouco acima de 1%. Qual vai ser o impacto destas medidas? Esperamos que seja positivo, mas, como já afirmei, vão também ter que ser feitas reformas estruturais. Por isso, se virmos estas duas coisas acontecerem, num contexto de preços do petróleo historicamente baixos, numa Europa sobretudo importadora de crudo, este pode ser um tempo muito bom para a Europa, mas sem as reformas fico preocupado. O Fórum Económico Mundial também apontou os conflitos internacionais como um dos grandes riscos para a estabilidade global e, por conseguinte, para a economia. Em particular, se olharmos para a Rússia como um dos fatores a ter em conta, qual pode ser o impacto nas previsões para a Europa? Este é, obviamente, um dos grandes freios que enfrenta o crescimento global. Temos estimativas diferentes. Algumas prevêem uma contração de 5% para a economia russa em 2015. É um problema sério, tal como o conflito na Ucrânia. Olhamos para a Ucrânia com muita atenção. Investimos muito dinheiro na Ucrânia e sabemos que temos que fazer o que temos que fazer. Temos que fazer o que for preciso para que a Ucrânia possa sobreviver e possa seguir em frente. A situação no país é muito preocupante e, na verdade, não conhecemos a dimensão do problema. Estamos a seguir a questão de perto com o FMI e estamos prontos a ajudar conforme seja necessário. Existem algumas grandes economias que estão a ser bastante afetadas pelos baixos preços do petróleo. A Rússia é uma, mas também estamos muito preocupados com a Venezuela, no hemisfério ocidental. A Venezuela também apoia Cuba, o Haiti ou as Honduras, por isso vão ser todos afetados. A Nigéria, por exemplo, também está numa situação difícil por causa dos preços do petróleo. Já vamos falar da África mais adiante, mas por agora gostaria de continuar a falar da situação na Europa, porque um dos vossos objetivos é o alívio da pobreza e parece-me que a vossa atenção se está a virar cada vez mais para a Europa, numa altura em que cada vez mais pessoas caem numa situação de pobreza. Que estímulos podem trazer à Europa? Falou da Ucrânia e que mais? Fizemos algum trabalho na Grécia. Não emprestámos dinheiro à Grécia, mas providenciamos assistência técnica ao país. Trabalhamos mais na Europa Central e Oriental, onde todos os países estão com problemas.
Por exemplo, há muitos países nessa região que foram profundamente afetados e que perderam dinheiro por causa da desvalorização do rublo. Trata-se de uma região que nos preocupa muito, mas sem dúvida que a Ucrânia surge no topo da minha lista. Pedimos à nossa audiência na internet para nos enviar perguntas, muitas centram-se na Europa. Recebemos esta questão da Luís Miguel Munhoz, uma questão sobre a austeridade. Pensa que a política de austeridade imposta aos países da zona euro é um obstáculo ao crescimento económico? O que sabemos, e o FMI baseia a sua opinião nesta afirmação, é que é muito importante para qualquer governo investir de forma responsável. Mas se a despesa pública acabar por impedir o crescimento, então temos um problema. Encontrar um ponto de equilíbrio não é fácil, antes pelo contrário. Penso que confrontar a austeridade ao crescimento, nestes termos, é demasiado simplista. Os países que são mais inteligentes e que vão gastar os orçamentos vão estar melhor a longo prazo, mas ao mesmo tempo têm de pensar nos investimentos que fazem. Por isso, em cada país é diferente. Tomar uma posição entre austeridade versus crescimento é uma forma demasiado simplista para compreender a complexidade do que está a acontecer agora na Europa. Vamos adotar uma abordagem simplista por um momento. Se tivesse de viver num país europeu, que país escolheria e porquê? Que país escolheria? Creio que sabem que país neste momento. Os dois países com melhor desempenho são o Reino Unido e a Alemanha. Eu falo muito melhor inglês do que alemão, por isso provavelmente escolheria o Reino Unido. Mas tenho uma grande admiração pelo papel da chanceler Merkel, que tem mantido a zona euro viva. Já conversámos muitas vezes e ela tem uma visão muito forte sobre as dificuldades da região. We spend a lot of time speaking with her, and her insights on all the difficulties in the region, I think, are really very powerful. Bem, há aqui muitas peças neste puzzle que não batem certo. O Banco Mundial obteve um investimento de 300 mil milhões da Comissão Europeia, mas só recebeu 21. Pensa que vai funcionar com um montante tão pequeno ou será preciso um milagre? Para escapar de um eventual ciclo deflacionário e regressar a um ciclo de crescimento, são necessárias muitas medidas ao mesmo tempo. O ponto principal, evocado por muitas pessoas no Fórum Económico Mundial, e também por mim, é que cada país tem que olhar para as suas próprias políticas e avançar. Existe uma política monetária comum, mas não existe uma política fiscal comum. E não estou a ver, num futuro próximo, como se pode avançar de forma rápida e fácil para um organismo capaz de determinar a política fiscal para todos os países europeus. Esta é uma das dificuldades, mas também é um dos desafios que enfrentam os seus dirigentes. Por isso, seria capaz de viver em qualquer um destes países lindíssimos, mas temos que estar preocupados com os próximos meses e com o próximo ano. We are all very, very worried about the next few months and the next year. No início desta entrevista falámos do preço do petróleo e eu tenho uma pergunta específica sobre a questão. É claro que há vencedores e vencidos nesta matéria, mas o Banco Mundial apontou o ambiente como eventual vencedor. É algo difícil de perceber porque a energia verde é normalmente mais cara. Como pode ser vencedora nas circunstâncias atuais? Uma das influências mais importantes e que poderíamos tratar imediatamente são os subsídios para os combustíveis fósseis. Estamos a falar de um montante anual de $500 bilhão. De acordo com uma pesquisa que fizemos, 20% das populações mais ricas, que vivem em países que subsidiam os combustíveis, lucram 6 vezes mais com os subsídios do que os 20% mais pobres. Por isso, há, na verdade, uma taxa regressiva. O que dizemos neste momento é que estes preços baixos criam a oportunidade para acabar com estes subsídios. O que vai acontecer é que vamos ter menos emissões de carbono para a atmosfera e, ao cortar estes custos, os Estados criam uma folga fiscal e uma almofada financeira para as suas necessidades.
É verdade que os baixos preços do petróleo podem ter um impacto nas energias renováveis, não temos dúvidas. Mas eu espero que na reunião deste ano em Paris, a COP21, haja uma ambição crescente em torno das energias renováveis. Um dos países onde isto está a acontecer, por exemplo, é a Índia. O primeiro-ministro Modi quintuplicou as ambições relativamente à energia solar e fala agora de uma capacidade de 100 mil gigawatts. Há muitos assuntos que eu gostaria de abordar. Vamos agora centrar a nossa atenção em África e na crise do ébola. Quais são as suas previsões para 2015 para os países mais atingidos? Serra Leoa, Guiné e Libéria. A situação na Libéria está muito melhor. Não há registro de nenhum caso há algum tempo. A Serra Leoa ainda está a lutar. Na Guiné as coisas estão melhores, mas ainda há casos. O que temos de recordar é que as 3 epidemias começaram com um único caso. Por isso, enquanto não chegarmos a uma situação em que não há registro de casos em nenhum dos países durante um determinado período de tempo, não podemos cantar vitória. Ainda temos muito trabalho pela frente. Trata-se de 3 economias muito pequenas. De acordo com a nossa estimativa, vão perder cerca de 1.600 milhões de dólares, o que é enorme. A questão para nós, aqui no Fórum, é como é que podemos proteger a economia mundial de choques como este. Quanto ao ébola, o facto é que avança devagar. Que lições se podem tirar? Uma das lições que aprendemos é que o mundo presta muita atenção no meio de uma epidemia e depois esquece-se dela. Esta atitude acabou por conduzir à situação atual com o ébola. Depois do último surto de gripe H1N1, dissemos que iríamos preparar-nos para a crise seguinte, mas acabámos por nos esquecer. O que vamos fazer agora, juntamente com outros bancos de desenvolvimento da ONU e do setor privado, é finalmente fazer as mudanças que se impõem. O nosso espectador Moscow Júnior Moscovici pergunta quanto é que o Banco Mundial já gastou com o surto de ébola. E eu gostaria de acrescentar quanto é que foi orçado para 2015. O total gasto pelo Grupo Banco Mundial está muito próximo dos 1.000 milhões de dólares. Metade deste valor foi canalizado para apoio dos governos e a outra metade foi direcionada para o setor privado. Estes 2 aspectos são muito importantes. As pessoas precisam de empregos, precisam de voltar a trabalhar. Por isso estamos a providenciar os capitais necessários aos bancos, ao setor privado e a apoiar os governos. E quanto ao impacto nos países vizinhos, a região vai sentir as consequências económicas durante muito tempo? A boa notícia é que o impacto vai ser relativamente pequeno. Os 3 países atingidos, Senegal, Nigéria e Mali, deram uma resposta heroica, dispendiosa e eficaz. Atualmente não registram nenhum caso, depois dos primeiros que entraram nos países. Olhando agora para o seu mandato à frente do Banco Mundial, que se encontra a meio, qual foi a realização mais importante ou o que é que gostaria de alcançar durante o tempo que lhe resta do seu mandato? Quando eu tomei posse, muita gente me perguntou qual era a relevância do Banco Mundial. E eu falei com muita gente dentro e fora do Banco Mundial. Apercebi-me que os países de rendimento médio não estavam interessados no dinheiro, mas sim nos nossos conhecimentos. Por isso fizemos uma grande reestruturação para nos assegurarmos que cada país obtenha o conhecimento que necessita. A China e a Índia disseram-nos que iriam aumentar bastante os empréstimos, não porque precisem do nosso dinheiro, mas porque querem trabalhar connosco e porque querem os nossos conhecimentos. Isto quer dizer, para o primeiro-ministro Modi, concebemos um pacote e dissemos-lhe que tinha um problema. Há muitas parcerias público-privadas que estão paradas. Não vamos dizer-lhe, há PPPs paradas e agora resolve o assunto. Vamos mostrar-lhe os melhores 10 exemplos mundiais de países com empresas na mesma situação. Vamos juntar pessoas do banco com pessoas de fora do banco e pô-las a trabalhar em conjunto. Na primeira reunião que teve comigo, o primeiro-ministro Modi estava bastante desconfiado com o que eu tinha para lhe oferecer. Quando eu estava a sair, ele enviou um tweet a dizer que não precisava do nosso dinheiro, mas queríamos ser o seu banco de informação. Uma última pergunta colocada por Babacar Tiamtu, da nossa audiência na internet. Quando é que o Banco Mundial vai ter um presidente africano? Até agora foram só americanos. Eu fui
fui o primeiro presidente do Banco Mundial a ser eleito. O que acontecia antes era que os Estados Unidos apresentavam um candidato e ninguém apresentava outro candidato, porque os presidentes eram eleitos por uma espécie de aclamação. Desta vez eu tive mesmo que fazer campanha. Viajei pelo mundo e apresentei a minha candidatura. Penso que a partir de agora vai haver uma verdadeira eleição, pelo que é possível que um dia surja um africano na presidência do Banco Mundial. President, many thanks for joining me. Thanks very much.